legal dos injetáveis na fisioterapia dermatofuncional. Você aí se identifica com esse tema? Eu sou Igor Lustosa, fisioterapeuta, coordenador da Câmara Técnica do CREFITO 16 e eu tô no CREFITO 16 Talks com pessoas que vão esclarecer pra gente um pouco mais sobre esse tema. O nosso tema hoje, a nossa conversa, vai falar um pouquinho da dermatofuncional e uso legal dos injetáveis pela fisioterapia. Tem muita informação circulando, muita opinião, muitas dúvidas. E o meio disso tudo, por onde a fisioterapia dermatofuncional deve começar? Talvez essa seja a sua dúvida, a dúvida de muitos de nós aí que estamos enveredando e até quem já está na área dos injetáveis. O que de fato está respaldado e quais são os limites para atuar com segurança? Aqui comigo, Dr. Juliano Tibola, especialista em fisioterapia dermatofuncional, conselheiro efetivo do COFITO. Bem-vindo, Juliano. Doutora Dani Bernardi, especialista em fisioterapia dermatofuncional, diretora e tesoureira e coordenadora da Câmara Técnica de Fisioterapia Dermatofuncional do CREFITO 8 e conselheira suplente do COFITO. Bem-vinda, Dani. Obrigada. Dr. Lucas Bittencourt, especialista em fisioterapia aquática e conselheiro do COFITO. Bem-vindo, Juliano. O nosso primeiro tema, o nosso primeiro assunto, ele vai falar um pouquinho da legalidade. E eu quero deixar aberto para todos responderem. Eu vou direcionar o Lucas, eu quero saber, Lucas, quando a gente fala em uso legal dos injetáveis, o que isso significa na prática e por que esse assunto ainda gera tanta dúvida e tanta discussão dentro da área? Bom dia a todos. Uma pergunta excelente, porque o que acontece hoje é que a gente já regulamentou o uso de procedimentos injetáveis pelo Conselho Federal e a gente já usa medicamentos há muito tempo. As DCNs da fisioterapia são de 2002, são vigentes, têm 24 anos, e nelas já trazem o uso de medicamentos. Então não é algo novo. Os procedimentos injetáveis que estão mais em voga agora. E para isso, algumas determinações por conta de regimento legal da Anvisa, a gente precisou fazer algumas normatizações por parte do COFITO, sejam elas acórdãos ou resoluções. Mas todo fisioterapeuta está apto a trabalhar com injetáveis. Tu falou de um tema que eu acho que é a maior dúvida dos profissionais. A diferença de resolução para acórdão e o que isso traz de positivo, né, para fisioterapia dermatofuncional, dentro do que a gente tem falado. De modo geral, o acórdão é o que o conselho entende, o que aquele colegiado entende com possibilidade para ser feito. A resolução já é uma norma mais robusta, com umas regras mais robustas e determinações legais maiores. Os acórdãos, geralmente, eles são dados quando há uma demanda externa para saber se o fisioterapeuta pode trabalhar com aquilo. As resoluções já são outros tipos de demanda. Por exemplo, há agregados plaquetários, saiu em forma de resolução, por exemplo, porque a RDC da Anvisa, quando fala de agregados plaquetários, dizem que isso tem que estar regulamentado pelo conselho de classe. Então, precisou sair como resolução. O que o acórdão 609 de 2023 traz de mais importante a respeito da toxina botulínica? Eu colocaria que, na verdade, não só o Acorda 609, mas todos aqueles que trazem ali o 639, tanto o de resolução de agregados proprietários também, eles trazem um conjunto de regras, tá, para a formação daquele curso, Aquela técnica. daquela técnica, exatamente, Dani, muito obrigado. Então, assim, uma grande questão é, você tem que ter quantidade de horas se for para dermatofuncional, quantidade de horas se for para neurofuncional. E dentro dessas quantidades de horas, duas coisas muito importantes. 60% prática, 40% teórico. E ter sempre um fisioterapeuta dando a parte de avaliação clínica ou avaliação cinético-funcional ou avaliação fisioterapêutica dentro desse curso. Essa é a parte mais importante, eu diria, inclusive. Porque tem muita gente fazendo curso com médico, fazendo curso com odontólogo, fazendo curso com biomédico. Não é vedado fazer esses cursos com esses colegas. Porém, por ser uma técnica. Porém, é muito importante que a parte da ementa que fala de a avaliação ela seja dada por um fisioterapeuta, porque o fazer do fisioterapeuta é diferente e ele só pode ser dado por um fisioterapeuta. E os profissionais normalmente não entendem isso. A gente vê muito questionamento dos profissionais, por exemplo,
quando eles tentam apostilar, porque todas essas técnicas, no acordo e na resolução, para a gente poder realizar o injetável, eu preciso primeiro apostilar. Eu vou fazer esse curso, essa formação, e eu tenho que apostilar no CREFITO. Só então a gente vai estar habilitado para usar as técnicas injetáveis. Antes disso, não. E aí muitos fisioterapeutas chegam para apostilar no conselho e é negado esse apostilamento. Por quê? Porque fizeram normalmente essas formações com outros profissionais que não fisioterapeutas. E está implícito justamente aonde? No conteúdo, na ementa. Avaliação, como o Dr. Lucas colocou. Avaliação fisioterapêutica, avaliação cinese funcional, avaliação clínica dermatofuncional. Isso só pode ser dado por um fisioterapeuta, né? Então é muito importante que os alunos, os profissionais que vão para esses cursos, os alunos desses cursos, prestem atenção nisso. Porque senão muitas vezes eles fazem acreditando que a partir daquilo eles estão investindo um valor alto, que a partir daquele curso e eles não vão conseguir o apostilamento. Então esse esclarecimento é vital para os profissionais, não só daqui, mas do Brasil todo. Hoje os cursos são livres, né? Sim. Tanto o COFITO quanto o CREFITO, ele não chancela nenhum tipo de curso, então cabe ao profissional escolher o melhor curso que ele deseja realizar com um profissional que ele deseja se capacitar e ao mesmo tempo ele tem essa responsabilidade incumbida, né, de verificar se esse curso cumpre o que os acórdãos solicitam. E nós temos uma obrigatoriedade desse apostilamento. Essa exigência ela é feita tanto pelo regional, que nos fiscaliza, fiscaliza o nosso exercício profissional em benefício à população, quanto as vigilâncias sanitárias municipais, que a grande maioria está exigindo também apostilamento para a liberação do alvará sanitário de funcionamento de clínicas e consultórios. E para a gente encerrar esse bloco, ser especialista ou ter o reconhecimento da especialidade basta para começar já a atuar? Não, de jeito nenhum. Como o acórdão deixa bem claro. Você tem que ter o curso em si. Lá no acórdão, inclusive lá no finalzinho, nos últimos artigos, ele diz o quê? Que a sua capacitação, especialidade profissional, ela te dá uma base maior e legal. Então, assim, se eu sou da fisioterapia aquática, resolvo fazer um curso de toxina botulínica em dermatofuncional, e eu posso fazer? Posso. Pode. Ok. Apostilei? Apostilei. Mas eu não sou especialista em dermatofuncional. Se eu sofrer uma sanção ética, aquilo para mim é um agravante. Por quê? Porque eu não tenho uma especialidade em dermatofuncional. Então, isso tem que deixar bem claro. Façam os cursos, mas também se tornem especialistas profissionais. Porque aquilo te garante o quê? Que você, além de ser especialista, você tem notório saber da sua área de atuação. E é importante a gente deixar bem claro que todo profissional, ele saiu, ele se formou, ele pode atuar em qualquer área da fisioterapia? Ele pode. A questão é, ele tem formação para isso? Né? Muitas vezes a gente, por exemplo, não tem dermatofuncional nas faculdades. E aí os estudantes saem e eu quero fazer alguma coisa. Pode. Precisa fazer uma pós-graduação? Não. Tem que fazer uma formação para começar. Mas não que a gente tenha que ter especialidade ou que a gente tenha que ter a pós-graduação. Isso não é uma coisa importante para os profissionais entenderem. Não há necessidade. Nós somos profissionais de primeiro contato e quando a gente sai da faculdade a gente é generalista. Posso atuar em qualquer área. Só que determinadas técnicas, determinadas especialidades, eu preciso de uma formação robusta. E aí a gente tem que correr atrás. Gente, obrigado. Para conduzir o próximo bloco, eu vou chamar a fisioterapeuta Michele Barbosa, que vai fazer mais perguntas para você. Oi, pessoal, eu sou Michele Barbosa, faço parte da Câmara Técnica de Fisioterapia Dermatofuncional e vamos dar continuidade ao papo com os nossos convidados. E aí agora nós vamos falar sobre o limite de atuação. Se existe diferença entre respaldo e poder fazer qualquer coisa relacionado ao uso de injetáveis dentro da fisioterapia. Nós temos hoje respaldo, na verdade, para executar qualquer procedimento com uma finalidade fisioterapêutica. Nosso principal objetivo, conforme nosso Decreto-Lei 938 de 69, que define a nossa profissão, nós temos o objetivo principal de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física de qualquer indivíduo que vamos atender. Então, desde que o objetivo
do nosso trabalho seja esse, nós temos, né, ah, plena habilitação para realizar qualquer procedimento. Temos alguma limitação legal? A limitação legal é quando a gente infere a lei de outro profissional, seja do farmacêutico, do odontólogo, do médico. Então, esses limites profissionais é que vamos ter que nos ater, né? Como um procedimento cirúrgico corporal, que é exclusivo do médico, um procedimento cirúrgico bucal, que é exclusivo do odontólogo, a manipulação do medicamento, que é exclusivo do farmacêutico, né? Mesmo que tenhamos uma finalidade voltada, a gente vai ter esse embate legal com a lei de outra profissão. Nós temos o respaldo legal, que são as legislações, são os acórdãos, o 609, o 635, o 636, que é, respectivamente, 609 toxina, 635 hidrolipoclasia, 636 intradermoterapia e a resolução 607, que são os agregados plaquetários. Isso nos respalda desde que a gente siga todas as regras contidas nessas normativas. Isso a gente vai chegar no apostilamento e aí a gente está habilitado a atuar com os injetáveis. Chegando até o acórdão 735 também. E o 735. Que nos dá de prescrição dos medicamentos, né? E a forma de atuação, seja pressurizada, injetável, oral. E isso é importante esclarecer, porque, por exemplo, nós temos intradermoterapia, hidrolipoclasia ultrassônica, agregados e a toxina. E aí muita gente não entende. E o preenchedor? E os bioestimuladores? E os fios de bioestimulação? Como ficam? Preciso apostilar? Não, porque não tem. Eles estão balizados aonde? No acórdão 735, prescrição de medicamentos. Todos eles são classificados como medicamentos. E aí, esse acórdão nos embasa ao uso dessas técnicas. Mas eu preciso de formação para isso. Não significa, porque esse acórdão não pede apostilamento, que eu não tenho que fazer curso. Pelo contrário, eu tenho que me respaldar numa formação para poder atuar e proteger a população, né? Isso é muito importante. É verdade. E aí, então, no caso, que vocês deixam de orientação, conhecer as normas para saber até onde pode ir. E é importante, né, a gente deixar claro também, o acórdão 735 ele é muito amplo. Nós temos alguns limites que são impostos pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como a Portaria 344 de 98, seus anexos, que trazem os medicamentos famosos das receitas controladas, receita azul, amarela, branca, e nós temos, né, a RDC 20 de 2011, que ela fala dos antibióticos, né, e foi introduzido há pouco tempo ali nessa RDC as canetas emagrecedoras. Então, esse é um limite de atuação que está imposto pela Anvisa, não é uma limitação que o COFITO impõe. Se essa legislação for alterada durante o tempo, né, nós estaremos respaldados por conta do Acórdão 735. E esse limite se dá porque existe um sistema de controle da Anvisa sobre a dispensação medicamentosa de medicamentos controlados, que é o SNGPC, que as farmácias têm, e não quem entra no SNGPC hoje? Medicina veterinária e odontólogo. Então, no futuro, e eu acho que essa é uma caminhada, muita gente pergunta para o COFITO, por que a gente não está no SNGPC? Porque a gente precisa dessa caminhada de aprendizado, né? A gente trabalha com medicamento, todo mundo aprendeu na faculdade, iontoforese e fonoforese. Mas a farmacologia, muito voltada para processo inflamatório, muito voltado para a ortopedia, para o trauma, mas essa caminhada, dessa construção da gente começar a prescrever diversos medicamentos, ela vai ter que ser adquirida. Então a gente precisa desse tempo. Não é uma coisa que pode acontecer de hoje para amanhã, porque senão a gente pode colocar em risco a própria população. Importante dizer ainda, nesse marco legal, é que a 424, que é o nosso Código de Ética da Fisioterapia, ele já traz isso. Ele traz que a gente deve se manter atualizado constantemente. Ou seja, se eu quero trabalhar com uma situação nova, ou quero trabalhar com estética ou dermatosfuncional, eu tenho que me manter atualizado naquela área. Então, eu tenho que fazer cursos novos, eu quero atuar naquilo com um injetável específico, eu tenho que me atualizar naquele injetável específico. Não adianta eu querer simplesmente... como a Dani falou, não é porque não tem a regra ali do acórdão dizendo o curso que você tem que fazer de quantas horas, que eu não tenho que fazer curso. Eu tenho que me atualizar, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que me manter atualizado naquela situação para atender. E isso é uma coisa muito importante. Porque qualquer erro, tá lá na 735 lá no final, qualquer erro que você cometa, você é responsável.
civil, criminalmente e administrativamente. Então não adianta simplesmente tirar da sua cabeça que você vai começar a fazer aquilo porque você está respaldado pela 735. Você tem que entender que aquilo tem responsabilização. Aquelas perguntinhas muito importantes que eu sempre falo, eu dou muita aula por aí, eu sempre falo, né? Que a gente tem que sempre se perguntar: eu sei, eu posso, eu devo? Né? Nem tudo, como é a Nem frase? A frase da minha mãe é a A seguinte. bíblica, frase bíblica, Frase né? bíblica que minha mãe fala desde quando eu era pequeno para mim, né? Ela costuma dizer o seguinte: nem tudo que eu posso me convém. Então, assim, não é porque eu posso aplicar, porque está na 735, que convém eu a fazer se eu não estou habilitado aquilo na minha prática. Não estou habilitado porque eu não fiz curso para aquilo. É muito importante. E parar, a gente tem que parar na fisioterapia de, por exemplo, assim, eu vou ensinar o meu colega ali dentro da clínica. Não, você pode ensinar, mas esse colega ele tem que ter uma certificação. Não interessa se não exige apostilamento. Eu preciso ter uma formação formal daquela técnica, daquele conteúdo para poder atuar, né? Porque os nossos pacientes não são modelos experimentais, né? Eles são pacientes, eles são seres humanos e a gente tem que prezar pelo quê? Pelo bom atendimento, pela qualidade, pela saúde deles. Até porque se você for fiscalizado, você vai ter que comprovar, né? Sim, Ou caso aconteça alguma coisa com o paciente, você vai ser como é que você responsabilizado. vai se defender? A comprovação de uma certificação e da tua habilitação, ela sempre vai ser exigida em qualquer Sim. meio, né? Seja na esfera ética junto ao regional, numa esfera judicial junto ao Ministério Público. E nós temos, né, o 735, ele traz muito claro responsabilidade civil e ética, né, e judicial até perante o paciente. Então, assim como nós temos um bônus, nós temos um ônus também, né? É que tudo que nós formos executar deve ser feito com muita responsabilidade, né? Clareza das coisas e que a gente tenha muito ciente quais são os benefícios, os prognósticos, as intercorrências que podem acontecer, como resolver uma intercorrência, né? A partir do momento que nós não tenhamos a certeza de todos esses itens, é melhor que a gente se prepare antes, né? Para depois executar o procedimento. Não é terra de ninguém, né? Porque é muito comum a gente ouvir que a estética é terra de ninguém. Mas a gente não é só estética. A gente tem a fisioterapia dermatofuncional, que ela engloba 7 sub-áreas. Uma dessas sub-áreas é estética e cosmética, né? Mas não é terra de ninguém. É verdade. E além de fazer esses cursos específicos nessa área de injetáveis, quais outros conhecimentos vocês acham válidos também para se obter? Acho que dentro dessa esfera toda, o que a gente colocou, a questão de resolução de intercorrências, né, é algo muito importante. O fisioterapeuta, ele é um profissional preparado, né, porque ele é um profissional que já aprende o reparo tecidual desde o seu início da graduação. Nós sempre resolvemos vários problemas aí que vêm de outros profissionais e caem na nossa mão e tá tudo bem, porque né? a gente foi praticamente concebido para isso, Para isso, né? né? Não é um problema Não para é nossa deletério, profissão. E claro, né? Estar preparado aí para um pronto atendimento, um socorro de urgência ou uma emergência, né? Com uma reanimação cardiopulmonar, que muitos de nós aprendemos durante a graduação e com o passar dos anos, se a gente não os esquece. Então, essa revisão desses procedimentos, eles são importantes também. E isso nos cursos é muito importante para os profissionais entenderem o curso que eles estão fazendo. Está ensinando, além da técnica, tudo isso, porque eu preciso fazer esse recordatório, né? Eu tenho que ter na clínica tudo isso treinadinho com toda a equipe. Aconteceu uma emergência, o que cada um vai fazer? A recepcionista vai ligar para quem? O fisioterapeuta responsável que está no atendimento vai fazer o quê? Se existe outro fisioterapeuta ou outro profissional, esse profissional vai fazer o quê? Esses cursos precisam ensinar tudo isso também, né? Não é só a técnica, é a gente saber reverter, evitar intercorrência e reverter qualquer problema. Farmacologia é outro item importante. Todo mundo me pergunta, né? Eu sou formada, eu vou fazer 30 anos de formada, 28 atuando com dermatofuncional, quando ainda nem existia especialidade, que era, a gente falava estética, né? Eu tive, a minha farmacologia foi insípida na faculdade, insípida, né? Foi ao longo do tempo. E como foi isso?
lendo artigo, indo a congressos, assistindo outros profissionais, e eu qualquer coisa. Eu tenho vários colegas farmacêuticos, muitos deles dentro de farmácia de manipulação, e eu sempre ia bater um papo, conversar, né? Às vezes falava, vamos tomar um café? Eu não estava convidando a pessoa para tomar café, eu queria aprender, né? E foi assim, e hoje eu leio muito, é livro, é artigo, é tudo isso, mas assim, eu não fiz um curso de farmacologia voltado para dermatofuncional. A gente foi aprendendo ao longo do caminho. A nossa competência construída me permite fazer a prescrição. E aí é outra coisa que a gente tem que sempre colocar na cabeça, né? De não achar que sabe de tudo. Que a gente nunca sabe. E aí sempre tem alguém que a gente vai aprender alguma coisa. E sempre tem que estar em busca de conhecimento. E o medo não pode paralisar. Eu acho que o medo é um aliado. E nos injetáveis, a gente tem que ter medo, sim. A gente tem que ter muito conhecimento e a gente tem que ter medo, né? Porque é muito sério. As intercorrências que acontecem, graças a Deus, no Brasil, muito poucas de profissionais fisioterapeutas, mas elas acontecem. Né? São raras, mas elas acontecem. Então eu tenho que ter esse medo, né? Esse medo ele vai nos resguardar, mas ele não pode deixar paralisar. Se a gente for pensar para a gente chegar hoje nos injetáveis, a gente começou lá atrás, né? E não só a gente, um grupo enorme no Brasil, senão a gente não estaria aqui hoje falando disso, porque isso não seria realidade. Mas começamos o quê? Com cautela, porque não é terra de ninguém. Exatamente. É importante essa fala da Dani com relação ao medo não paralisar, mas ter cautela. Por que ter cautela? Porque nós, como conselho, como sistema, nós estamos aqui primordialmente para a defesa da sociedade e para o fortalecimento da profissão. Mas o fortalecimento da profissão ele vem de duas situações. Justamente uma profissão que está forte, que está ali sendo atualizada, que está cada vez mais estudando os assuntos. Então, o cara vai agir com injetável, ele tem que estar muito bem preparado para aquilo, mas sempre com a cautela para não cometer um erro. Porque se cometer, qual é a nossa função? Proteção da sociedade. O que vai acontecer? Ele vai ser fiscalizado, vai virar um processo ético, e quando virar um processo ético, nós vamos fazer o quê? O que é devido para a proteção da sociedade. Se houve lesão, se houve dolo, se ele estava preparado para reverter uma intercorrência, se não estava. Então, tudo isso vai entrar ou como atenuante ou como agravante no caso dele. Então, assim, um processo ético ele pode ser punido desde uma advertência, com a pena mínima, até a cassação. Então, ele pode perder a profissão dele. Então, a gente tem que ter cautela com a nossa profissão. A gente tem que ter orgulho e proteger a nossa profissão. E como é que eu protejo a minha profissão? Agindo de forma ética, agindo de forma correta, estudando, prevendo qualquer intercorrência que pode ter. Eu falo brincando assim, que a gente está falando de injetável, mas eu sou da fisioterapia aquática. Eu corro o risco de um paciente meu entrar em síncope numa piscina e se afogar. Então eu tenho que estar preparado para como tirar ele da piscina, onde correr, para onde que a ambulância entra, como eu vou reanimar esse paciente. Eu tenho o dever de estar preparado dessa forma. A gente está alcançando cada vez mais técnicas, né? Chegando a cada vez mais recursos, inovações, só que a nossa responsabilidade também aumenta. Os nossos fazeres aumentaram, mas as nossas responsabilidades aumentam. Nós somos hoje 440 mil fisioterapeutas. Então, imagina se a gente não cuidar para que essa prática, essas técnicas sejam executadas com rigor. O que acontece nesse país continental, né? Então, é muito importante que a gente esclareça, por exemplo, esse é um GT do COFITO, GT de parâmetros normativos, onde a gente está rodando o Brasil, muito alinhado com as normas, com as regras do TCU, muito alinhado aos objetivos dos conselhos profissionais, que o que é? É a fiscalização para resguardar a população, né? Então, o COFITO, ele está extremamente preocupado justamente com isso. Ele está nos garantindo várias responsabilidades novas, mas a gente também tem que cuidar de tudo isso, do que a gente vai entregar. Eu não posso deixar de falar de um item que é bem importante, que a gente não tocou aqui nesse momento, que é a questão da biossegurança, né? Que a gente está falando quais seriam os outros assuntos necessários para o conhecimento. Então, eu acho que dentro dessa balança, né, as intercorrências, os atendimentos emergenciais ali que nós colocamos, ou, né, e a biossegurança, de uma maneira geral, porque com essa abertura para os injetáveis, o fisioterapeuta ele passa daquele
daquele estereótipo de uma clínica que trabalha só com cinesioterapia, terapia manual e alguns equipamentos, e vai trabalhar com fluidos, com secreção, com material pérfuro cortante. E as exigências sanitárias, elas são bem diferentes e muito mais rigorosas. Então, nós precisamos nos ater para esse quesito de biossegurança também. Tá certo. Gostaria de agradecer pelos esclarecimentos e vamos dar continuidade agora com a doutora Carla Oliveira. Olá, eu sou a doutora Carla Oliveira, membro da Câmara Técnica de Fisioterapia Dermatofuncional, aqui do CREFITO 16, e vamos dar continuidade aqui à nossa conversa com os nossos queridos doutores que estão aqui elucidando muitas das nossas dúvidas. E aí, pessoal, saindo da teoria que a gente conversou aqui e indo para o consultório, né, para a prática diária, que documentos profissionais a gente não pode deixar de ter no nosso consultório para nos assegurar juridicamente? Vamos lá. E são exigências, são normativas legais, tanto do Conselho como da Vigilância Sanitária, regras que a gente tem que seguir, que vem da Anvisa, baixa para os estados e para os municípios, né? Eu preciso ter dentro do consultório um alvará sanitário, eu posso ter um consultório e uma clínica, eu preciso de um alvará sanitário, né? Eu preciso ter certificado dos bombeiros. Se eu tiver CNPJ, eu tenho que ter o cartão CNPJ afixado. Responsabilidade técnica. Se é um CNPJ, precisa da responsabilidade técnica perante o CREFITO, tá? Isso é muito importante. A gente não pode agir, o fisioterapeuta, para ele tomar pleno poder das suas prerrogativas, não é mais possível, em 2026, a gente falar que a gente não sabe da legislação. A nossa legislação está lá no site do COFITO, está no site dos CREFITOS e a gente tem que ler, né? Isso nos empodera perante outros profissionais, perante a população, a gente mostra para que a gente veio, né? Somos profissionais de primeiro contato. Então, eu preciso seguir tudo isso, eu tenho que entender a minha legislação e essa documentação é muito importante. Para além disso, a gente precisa ter manual de boas práticas da clínica, descrevendo tudo o que se faz na clínica, todos os POPs, como a limpeza da clínica é feita, isso é exigência sanitária, tá? É muito importante. Dentro desse manual, a gente tem que ter todo o controle de destinação do lixo, que é o PGR-SS, tá? Que é para onde esse lixo foi destinado, o lixo infectante, o lixo pérfuro cortante. Alguns municípios não têm empresas. O que o profissional faz? Ele entrega, às vezes, ou no posto de saúde ou na farmácia. E o ideal é que receba um documento. Para quem contrata a empresa, a gente tem que ter esse documento que contratou a empresa. Se eu tenho uma clínica onde eu uso somente material descartável, eu não preciso me preocupar, por exemplo, com o projeto arquitetônico no sentido de ter o expurgo, de ter toda aquela questão de autoclave e de limpeza. Hoje, tudo que a gente usa tem descartável. Então, a gente pode comprar o descartável, né, nos distribuidores, nos canais formais, e a gente usar, para a gente não ter essa questão. Mas eu preciso ter toda essa documentação, comprovante de limpeza de caixa d'água, detetização, desratização, os certificados de todos os profissionais da clínica têm que estar dentro dessa pasta com esse manual, tá? As certificações, a mesma coisa, o curso, as formações, as que requerem apostilamento e as que não requerem apostilamento, tudo tem que estar lá dentro, tá? Isso é garantia para a população. Dentro desse manual também é extremamente necessário as rotinas de emergência, que é aquilo que eu já falei há pouco. Então, se acontecer uma intercorrência, se acontecer uma emergência, quem faz o quê, né? A gente está com injetáveis, a gente está prescrevendo medicamento, o que acontece? Eu posso ter uma anafilaxia no consultório. E o que vai acontecer? Então, muita gente fala assim, mas vocês não podem comprar adrenalina. É claro que a gente pode. O Acórdão 735 nos respalda. Eu tenho que ter adrenalina na clínica. Eu tenho que ter medicamento, por exemplo, antihistamínico na clínica. Eu preciso ter um corticoide na clínica para esse tipo de emergência. E eu preciso saber usar. E as formações estão entregando isso. Então, os profissionais têm que tomar muito cuidado quando eles vão para uma formação, no caso dos injetáveis, se eles vão aprender tudo isso. Ponto importante, hein, Esse pessoal? ponto é vital, porque você tem que estar sabendo. E todo mundo na clínica tem um papel, né? Do profissional a recepcionista até auxiliar de limpeza. Cada um vai ter um papel dentro de uma rotina de emergência, por exemplo. Então, tudo isso, o profissional ele tem que saber. E, gente, como é que a gente vai saber? Lendo as nossas legislações
e buscando não só as COFIT e CREFIT do sistema, mas as legislações, as regras da Anvisa. Elas estão aí e está disponível na internet. Hoje a gente não pode falar que a gente não sabe. Gente, a gente procura tanta coisa na internet, a gente dá um Google. Como é que a gente não dá um Google para as legislações que a gente precisa para os nossos atendimentos? E isso requer treinamento constante, tá? É algo que a gente nunca quer que aconteça com a gente, mas precisamos estar preparados se acontecer. Com certeza. E eu sempre falo, eu gosto sempre da imagem do martelo, né? O martelo ele tem dois lados. Um é para pregar o prego e o outro é para desfazer. A gente só vai fazer o que a gente pode reverter. Então, hoje, o fisioterapeuta, ele pode trabalhar, por exemplo, com medicamentos desses preenchedores, bioestimuladores e fios permanentes, porque o permanente, se eu tiver qualquer problema, muitas vezes nem com uma cirurgia eu consigo reverter. Então, a gente vai trabalhar o quê? Sempre com os semi-absorvíveis. Para um fio de bioestimulação que vai precisar de uma sutura cirúrgica. Eu não sou cirurgiã, eu não posso. Eu posso usar um bisturi para abrir um pertuito para fazer a penetração de um fio, por exemplo? De jeito nenhum, porque isso não é atribuição fisioterapêutica. Eu posso fazer um bloqueio anestésico? Não é atribuição fisioterapêutica. A gente pode fazer um botãozinho anestésico aqui para a gente fazer um pertuito com uma agulha para a entrada de uma cânula ou para a entrada de agulha, né? Então, tudo isso é importante que o profissional ele saiba, ele se atualize e que ele busque cursos que estejam informando tudo isso, porque a gente percebe muitas vezes que tá virando terra de ninguém. Eu faço qualquer curso, eu faço com qualquer pessoa. Não é assim que funciona. A gente tem que procurar um bom curso, uma boa formação e tudo isso por quê? Para nos resguardar e para resguardar a população. Ok. Doutor Lucas, a gente sabe que na rotina do dia a dia, às vezes, muitos pacientes, um paciente entrando e outro já querendo entrar, e muitas vezes o profissional ele deixa de lado as evoluções. E eu queria que o senhor abordasse um pouquinho sobre a importância de se manter o prontuário do nosso paciente atualizado. Bom, isso é uma regra que ela não está posta somente no nosso código de ética, mas também tem regressão própria por meio da resolução 414. Então, todo fisioterapeuta é obrigado a ter prontuário clínico, prontuário fisioterapêutico. Então, mas eu mexo com estética. Sim, é uma área da fisioterapia dermatofuncional. Se você vai mexer com um botox, se você vai fazer um bioestimulador, por exemplo, vamos botar que eu vou fazer um bioestimulador na testa. Qual é o meu intuito como fisioterapeuta usando aquele bioestimulador? Não é restaurar a função de um órgão, é a pele. Então, eu tenho que descrever isso no meu prontuário. Então, tem que estar muito bem descrito. Eu tenho que ter anamnese, eu tenho que ter objetivo terapêutico, eu tenho que ter um plano de tratamento para aquele paciente e as evoluções diárias daquele paciente. Inclusive, se teve intercorrência ou se não teve. Então, às vezes, vai utilizar um preenchedor, você pegou ali uma veiazinha, você já começa a ver que está dando uma intercorrência, começou a ficar esbranquiçado, você tem que corrigir aquilo ali. Então, você vai descrever como você corrigiu, o que aconteceu e por que você precisou corrigir. E isso não entendam como uma regra, uma burocracia para atrapalhar. Na verdade, é uma regra que blinda a profissão, blinda o profissional. Porque se aquele paciente depois não teve um bom resultado com a sua técnica, e às vezes é por conta de um lote, então você tem que colocar o lote do medicamento que você usou, a validade, às vezes o lote não estava bom. Isso acontece, às vezes a gente tem falhas de lote, em recall desses lotes. Então, às vezes era um lote que não estava bom, você descreveu, você colocou o lote no teu prontuário, se ele for na justiça contra você, você tem como provar. Não, mas eu fiz tudinho, tá aqui, tudo que eu trabalhei aqui por meio do meu prontuário. Aí quando você vai verificar o lote com a farmacêutica, não, foi aquele lote que deu defeito. Então tá blindado aquilo. E o profissional insiste em não fazer isso. Eu falo porque assim, o profissional da área da estética. Todo profissional fisioterapeuta é obrigado a fazer isso. Muitas vezes não faz. Eu sou, como eu falei, da fisioterapia aquática. Às vezes você sai da piscina, tá molhado, não vou fazer isso aqui agora, vou secar a mão, depois eu faço, esquece de fazer. E uma desculpa a gente não tem mais. Como a Dani falou, hoje está tudo digital. O prontuário hoje também é digital. Hoje você tem auxílio de inteligência artificial, por exemplo, para criar um modelo de prontuário
por meio da 414. Você joga 414 na IA, fala, eu preciso de um modelo de prontuário que me contemple para isso, vou trabalhar com injetáveis, então eu preciso que já crie campos para colocar validade, lote, modelos de atuação, de plano de tratamento de tal forma, de tal forma, de tal forma. Você não vai identificar o paciente, obviamente, dentro da inteligência artificial, por conta da LGPD, mas ele vai criar aquela estrutura que depois você só preenche. Coisa rápida. Então, é importantíssimo você ter isso. E outra. Já tem muitos prontuários eletrônicos. Já, né? E a Anvisa hoje Está cobrando isso também. Ela fez um ROI, um roteiro de inspeção, Objetivo de inspeção. e ela cobra prontuário E ela tem direito. A profissionais. Anvisa tem, a vigilância sanitária, os agentes da Anvisa, eles têm poder de polícia. Então, eles podem olhar tudo dentro da clínica. E o fisioterapeuta, ele tem muito receio da vigilância sanitária. E a vigilância sanitária, gente, é muito importante. Ela nos resguarda a gente enquanto paciente. Nós somos pacientes de outros profissionais. E a vigilância sanitária está também nos resguardando. A gente não pode ver a vigilância como inimigo. Pelo contrário, a gente tem que seguir todas as orientações da legislação. Para isso, eu preciso ler, eu preciso saber das minhas legislações, né? Não é só do COFITO, é da Anvisa, são as regras sanitárias de um estado, as regras sanitárias da minha cidade, para a gente desenvolver tudo o que precisa ser desenvolvido. E a vigilância está ali para isso, né? Então, a gente precisa estar com toda a documentação, com todo o nosso saber, com todas as nossas prerrogativas, as normativas em dia. Ok. E um outro ponto que é muito importante hoje é a forma como nós apresentamos os nossos trabalhos. A rede social hoje ela é uma vitrine, né, para todos os profissionais, é o nosso atual cartão de visita. E a gente vê muita coisa, né, muitas aberrações, inclusive, de colegas que tu te pergunta como assim ele está postando um negócio desse. E aí eu queria saber, doutor Juliano, qual seria um dos maiores cuidados que nós, fisioterapeutas que trabalhamos nessa área de injetável, temos que ter na hora de estar divulgando o nosso trabalho na rede social? A rede social hoje ela virou uma forma de propaganda do nosso trabalho, né? Muitos perfis que nós temos nas maiores redes, aí o Instagram, TikTok, próprio WhatsApp, que é uma rede social e que a gente utiliza bastante, né? Nós precisamos seguir o código de conduta ética que nós temos. Então, o nosso posicionamento, a nossa identificação como profissional, né? A gente deve se identificar com o título que possuímos. Então, acontece muitos colegas que até por desconhecimento hoje se utilizam de títulos profissionais como especialista em coluna, em dor no joelho. Esses títulos não existem homologados pelo Conselho Federal, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Qualquer perfil de rede social que a gente utilize para trabalho, que não seja um perfil pessoal, né, para brincadeiras e para, né, Amigos. para amigos, né, para amenidades, às vezes, para hobby, nós precisamos nos identificar com o nosso número de registro profissional. Ele é obrigatório. Assim como nós temos que nos identificar no consultório, no cartão de visitas, esse número de registro profissional ele é obrigatório. O número de registro profissional, a forma correta de se identificar, é o número do seu CREFITO, tracinho, barra o número do regional. Não, tracinho, número do regional. Tracinho, número do regional, isso. Barra. Barra o número do CREFITO, tracinho F. Aqui no caso 16, então seria CREFITO, traço 16, barra o seu número de registro, traço F. Fzinho de fisioterapeuta. Isso. No final. Então, essa é a maneira correta, né? E você é fisioterapeuta, não vai se identificar como físio, como FT, né? Ou só como dermatofuncional. Então, até porque... Isso incorre em processo ético, inclusive, você se identificar como dermatofuncional quando você não tem a especialidade. Então, quem não tem a especialidade, não fez a prova de título, pode se identificar da seguinte forma: pós-graduado em fisioterapia dermatofuncional, atendimento especializado em X. Isso eu posso colocar, mas eu não posso colocar especialista em beleza. O que me diz especialista em beleza? Não me diz nada. E o fisioterapeuta reclama de valorização o tempo inteiro. Isso é Brasil. Isso não é aqui no Maranhão, é Brasil. Porque a população não me reconhece, meus colegas não me reconhecem. Aí você pega
Antigamente a gente tinha placa no consultório, hoje a gente não tem mais. O que a gente tem? A vitrine, que é o Instagram, que é outras redes sociais. E aí, como eu estou me identificando para a população? Como eu estou colocando isso? Eu estou colocando Dani Bernardi, especialista em bumbum? Ou eu estou colocando doutora Dani Bernardi, o meu CREFITO, o meu RQE, que é o meu registro de qualificação de especialista, que eu fiz pela prova de título, e especialista em fisioterapia dermatofuncional. Aí você acha que a população, se olhar o meu perfil e olhar o perfil do especialista em bumbum, ela vai identificar o que para quem? Nós temos hoje, e basta a gente, né, se colocar no lado do paciente. O profissional, quando ele se expõe demais, inclusive com fotos indevidas, expondo a vulnerabilidade dos pacientes, não tendo autorização muitas vezes para divulgar uma foto de um paciente com antes e depois, ou às vezes só uma foto de um tratamento que está sendo realizado, né, nós incorremos em infrações éticas. E aí nós nos perguntamos, será que eu gostaria, enquanto paciente, estar vendo a minha foto sendo divulgada numa rede social sem a minha autorização? Então, hoje, né, pela legislação profissional, nós devemos solicitar um termo de consentimento de fotografia, De uso de de imagem. uso de imagem, não só para fotografia, vídeos, som também, né? Tudo. Tudo, para qualquer imagem que a gente for divulgar ao paciente. E nós devemos ter muito cuidado quando a questão envolve vulnerabilidade. Eu digo um paciente de UTI, paciente com uma ferida crônica e os pós-operatórios que a gente atende, às vezes uma imagem muito assustadora de um pós-atendimento com laser de CO2, né? Então, ter muito cuidado com esse tipo de imagem que muitas vezes a gente quer arrasar nas redes sociais, mas a gente está espantando o paciente. Quem lacra não lucra. Então essa é a verdade, né? Um ponto importante nessa fala é tudo que a gente coloca aqui. Tem embasamento, tem resolução. A 532, ela trata de como você divulga isso. Então, o antes e depois está permitido? Está permitido. Só que com um termo de consentimento de uso de imagem. Agora, o que tem lá? Às vezes você não tem esse termo, aí você quer fazer um antes e depois, mas eu não mostrei o rosto do paciente. Não importa. Um paciente ele pode ser identificado com uma tatuagem, com uma cicatriz, um sinal, Então, há várias maneiras de você identificar uma pessoa. E às vezes a pessoa que conhece vai olhar, pô, você tá... E assim, não queria que expusesse a vida dele, fosse exposto de tal maneira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como o Juliano falou, o Juliano trabalha 25 anos com queimaduras. Imagina um paciente todo queimado. Ele está em um estado de vulnerabilidade. Você tira a foto desse paciente e coloca lá. Mesmo que eu tenha o termo dele me dando condição a isso, eu tenho muito cuidado como eu estou expondo essa condição dele. Por quê? Porque ele é um paciente em estado de vulnerabilidade. E não só isso, né? Hoje a gente vê que as mídias sociais, infelizmente, qualquer um pode fazer qualquer coisa ali dentro, né? Eu tenho uma equipe de marketing que me ajuda, que a gente cuida com tudo. Tem termo de uso de imagem para tudo. E além disso, além do termo de uso de imagem, quando uma arte, por exemplo, fica pronta, que envolve uma fotografia, um filme de um paciente, de um procedimento, de um planejamento, eu ainda mando para o paciente, normalmente pelo WhatsApp, e pergunto, olha, o vídeo ficou assim, a foto ficou assim, eu posso postar? Ele já me assinou o termo, mas mesmo assim ele gostou? Porque eu já tive caso do paciente não gostar e pedir para tirar. E ele tem todo o direito de pedir para tirar, né? Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Essa fala interessante me lembrou a fala do Fernando Calixto quando ele conheceu o fisioterapeuta do Ayrton Senna. Ele estava tratando o Felipe Nars, fala isso no podcast do Ecofit. E aí ele foi lá, o Felipe Nars estava na maca, ele foi tirar uma foto. Aí o fisioterapeuta do Ayrton Senna virou e falou assim, não, que isso? Vai expor seu atleta numa maca. É um atleta de alta performance. Depois disso ele falou que virou a chave. Ele de fato é um atleta de alta performance. Você tem que mostrar o que ele está bem. Que o teu trabalho deixou ele lá no alto. Então é mais ou menos isso. Você não vai expor o teu paciente de um jeito que ele não percebe isso. Independente dele ter assinado um termo ou não. E a exposição que o próprio profissional está fazendo dele mesmo, né? Eu dou muita aula, Brasil todo, e eu falo, gente, vocês vão ficar fazendo procedimento em vocês mesmos no Instagram?
Porque pensa você como paciente. Quando você olha, às vezes, um procedimento, e ali no Instagram a gente adianta, a gente coloca rapidinho, o procedimento é feito, às vezes, em 10, 15 segundos. O paciente não entende que o procedimento levou mais tempo. Aí ele vai falar assim, nossa, se é tão simples, por que ela cobra tudo isso? Ou você está ensinando, com a técnica que você está mostrando, você está ensinando um monte de gente que não frequentou os mesmos cursos que você frequentou e que você investiu. Ou que é leigo. Ou que é leigo, né? que é pior ainda que é leigo, né? E o físio, eu brinco que às vezes o físio ele dá tiro no pé toda manhã antes de sair de casa, ele dá um tirinho no pé para doer. Eu brinco que é a questão do microagulhamento, né? Isso. Que o povo acha que é só comprar o rolinho, O rolinho chegar e em fazer. casa e... E outra, você mostrar fazer lá aquele no rosto. monte de sangue no Instagram, o profissional vai entender. O paciente, se você está tentando atrair paciente, mostrar um pós de CO2 onde você está com o rosto desse tamanho, ou com um edema tremendo, com um hematoma, com uma equimose, é isso que teu paciente quer ver? Você tem certeza? Deixa o vídeo, esse tipo de coisa, para mostrar. O paciente chega para mim e pergunta, Dani, o que pode dar errado num preenchedor? Eu mostro foto de necrose, eu mostro foto de problema. Não, mas tudo bem, mas a gente está preparado para reverter. Durante a consulta, né? Durante a consulta. A gente está preparado para reverter. Ah, eu já tive? Eu nunca tive. Eu faço há muito tempo. Eu nunca tive problema nesse sentido. Por quê? Porque a gente está preparado para reverter. Não é só a técnica. E quanto mais eu faço, mais chance eu ter de problema, né? Quanto mais a gente faz uma coisa, mais chance, o número aumenta a chance de risco. Mas eu tenho que saber reverter, né? Não é só técnica. Então, resumindo, eu queria que vocês fizessem um checklist simples, né, sobre a fisioterapia na área dos injetáveis, de forma legal, ética e segura, como é que esse profissional ele pode exercer, né, resumindo um pouquinho aqui de tudo que a gente conversou. E os acórdãos, né, e as legislações. Eu ia citar aquelas duas, três palavrinhas, como é que são? Eu posso, eu devo, eu sei. Isso, gente, a figura do martelo e o eu posso, eu devo, eu sei, tem que estar estampado. A gente tem que fazer um quadro, entregar para todos os profissionais. Porque o eu posso entra nas resoluções, na legislação. Se eu tô legal, que eu posso porque tem legislação que me ampara, posso. Eu devo por quê? Porque eu me capacitei para aquilo, eu sei fazer aquilo, e eu sei. E eu sei de fato, eu sei lidar com qualquer intercorrência que vier. Então é isso. Você vai trabalhar com injetável, eu posso, eu devo, eu sei. Me convém fazer aquilo se eu não sei, ok? Então não. Eu só devo fazer aquilo que eu sei, e se eu sei fazer, eu sei saber a intercorrência reverter. E essa frase não é minha, tá, gente? Essa frase é de uma ex-presidente da ABRAFDEF, doutora Naldimar de Pietro, faço questão de citar, era dela. Eu que me apropriei, mas é dela. E a questão de estar no ambiente adequado, né? Isso é muito importante. Eu trabalho só com terapia manual e agora vou começar a trabalhar com injetável sem ter todo o preparo no meu estabelecimento. Então, seguir as normas sanitárias, estar muito atento a isso, porque nós estamos sendo olhados, né, o tempo inteiro. Se não é pelo conselho, pela vigilância sanitária, os próprios pacientes são os nossos fiscais. Outros conselhos, outros profissionais. Outros colegas. Então, não se preocupem se o conselho não passar no estabelecimento de vocês esse ano para vos fiscalizar, que é bom que o conselho esteja presente, próximo de nós. Mas nós vamos ter outros fiscais aí, muito próximo que acabam nos policiando também. Então, precisamos seguir as regras corretas. Não são procedimentos, não são procedimentos para serem feitos em casa, por exemplo. Uma coisa é o fisioterapeuta que faz um atendimento domiciliar, usa o injetável para dor, né? É uma coisa, se esse paciente está acamado. Mas o nosso paciente da dermato funcional, só num pós-operatório. E eu uso injetável no pós-operatório imediato? Não, eu não uso. Mas a hora que esse paciente estiver com as suas capacidades plenas, é na clínica, é no consultório que ele tem que ir. Esse não é o procedimento para fazer no sofá, para fazer na cama, onde o gato passa, onde o cachorro deita. Por favor, né, gente? Não dá. Nosso paciente não é modelo experimental. É importante dizer que a fiscalização do CREFITO 16, no caso de vocês, ela não é vilã. Não é punitiva. Não, nem questão de ser punitiva ou não, mas a fiscalização, ela não é uma vilã. A fiscalização, ela é uma aliada. Por que eu falo que ela é uma aliada?
Porque se eu sou fiscalizado na minha clínica, eu recebo o fiscal, ele avalia tudo que está lá. Está tudo ok? Que bom. Não, está errado isso e isso, eu me adequo para ficar tudo ok. Então, o que acontece? Ela é uma aliada minha. Ela vai me proteger de certo modo. Você não tem que encarar que ela está indo ali para te punir de fato. Ou está indo ali só para ver, não, você vai encher meu saco. Não. Ela vai avaliar o teu espaço, avaliar o teu trabalho, para te ajudar. Caso você esteja errado, se corrigir. E não é, como você falou, como a Michelle também falou, a gente não sabe de tudo. A gente não sabe de tudo. Muitas vezes a gente erra, eu peco, eu erro. Eu não sei decorar da 424. Muitas vezes alguns artigos eu sei. Outros eu tenho que ir lá. Ixi, não lembro disso aqui. Deixa eu ir lá abrir a 424. Deixa eu fazer um checklistzinho disso aqui. Realmente, isso aqui é tal coisa. Isso porque eu coordeno uma comissão superior de ética. E nem por isso eu sei ela de cor. Então, a gente tem que ter essa situação de que a gente tem que se reconhecer como falho, que a gente pode falhar, mas o CREFITO ele não é vilão. O sistema não é um vilão. O sistema está ali para te ajudar a melhorar, para fortalecer a tua profissão. Gente, um ponto extremamente importante que a gente não vê essa fala, né? E a gente precisa disseminar isso. O fiscal é nosso par. O fiscal, ele é um fisioterapeuta. Ele é um colega. Ele não está ali. Imagina, se você receber alguém na tua clínica, na tua casa, com o pé no peito, o que você vai receber de volta? Né? Agora, se você recebe esse fiscal como teu par, como teu colega, que é uma pessoa que sabe mais da legislação do que você mesmo, ele está ali para te ajudar. Ele não está ali para te punir, né? Eu sempre andei tudo certinho dentro da clínica. Eu nunca tive medo da fiscalização. Pelo contrário, eu adorava quando ela passava, né? Mas quem está errado, quem normalmente não segue tudo que tem que seguir, esse foge da fiscalização. E isso é esse profissional que nos prejudica. É esse profissional que não atende bem a população. Então, nós como profissionais, tirando aqui, tira que a gente é conselheiro, tira tudo isso. Nós, como profissionais, nós somos responsáveis por manter a boa imagem da nossa profissão. Então, se eu estou vendo coisa errada, eu normalmente, o que eu faço? Eu vejo qualquer coisa errada no Instagram de um aluno, de um profissional que eu nem conheço. Eu chamo ele. Isso aqui você não pode fazer por causa disso, disso e disso. Se eu vejo ele continuando a fazer, o que eu tenho? Meu dever e minha obrigação como profissional. Não é só como conselheira. Eu tenho que encaminhar isso. Por quê? Porque esse profissional, esse pode prejudicar a imagem de 440 mil profissionais no Brasil. A gente vai permitir isso? A gente vai continuar deixando isso acontecer? Não. 2026 não dá para mais deixar isso acontecer. Então, infelizmente, a nossa conversa vai chegando ao fim. Eu quero agradecer imensamente aos doutores aqui. É só o início dessa parceria da Câmara Técnica de Fisioterapia Dermatofuncional aqui do CREFITO 16, no Maranhão. E eu queria deixar aberto, né, para cada um de vocês fazer suas últimas considerações. Você, profissional, fisioterapeuta dermatofuncional, que reside aqui no Maranhão, se gostou, compartilha aqui o nosso podcast, entre em contato com a gente está aqui para somar com vocês, né, para ajudar a fortalecer essa categoria que é tão importante e que muitas vezes ficou meio que de lado, mas a gente está retomando isso aí. O CREFITO está nos apoiando bastante, o COFITO também com essa nova gestão, eu quero inclusive parabenizá-los, né, uma gestão excelente. Eles estão aí trabalhando no Brasil inteiro, né, divulgando as câmaras técnicas, e isso é muito bom para nós. Então, se você gostou do nosso podcast, salva, compartilha, entra nas nossas redes sociais, aqui que eles vão divulgar para vocês, e até a próxima. Dizer que o COFITO fica à disposição de todos vocês e, né, pelos canais oficiais. Nós temos a página, Instagram, outras redes sociais que vocês podem se atualizar de todas as notícias do sistema COFITO CREFITOS e, claro, aqui também nas redes sociais e site do CREFITO 16. Minha rede pessoal é dr.juliano.tibola. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de deixar claro aqui para justamente seguir as redes sociais do COFITO. Então, assim, a gente está no Instagram, está no TikTok, está no YouTube. No YouTube tem muito vídeo, tem
o curso do CBDF, que é a Classificação Brasileira de Diagnóstico Fisioterapêutico. Então, é algo novo, é algo que já está sendo utilizado pelo Que Ministério é da Saúde, obrigatório estar em todas as evoluções e em todas as avaliações que a gente faz do nosso consultório. Exatamente. Então, assim, vá lá, conheça tudo que está saindo, tudo que é de novo. A gente posta no Instagram, a gente posta no site, posta no YouTube. Então, vão buscar isso. Conheçam, de fato, as resoluções. Então, se eu vou trabalhar em uma área específica, eu vou buscar aquelas resoluções. E, como você falou, a gente é uma gestão nova, vamos completar 2 anos amanhã, né, de gestão. E a gente veio com aquele intuito do profissional da ponta. Todos nós atendemos. Toda essa gestão atende até hoje. Ninguém deixou de atender. Então, somos profissionais que sentimos a dor na pele também, igual a você. Isso nos faz cada vez mais motivados a melhorar a fisioterapia, a terapia ocupacional para vocês. Então, siga lá, faça o melhor que você pode fazer com segurança, com embasamento. E quem quiser me seguir nas minhas redes sociais é Lucas Bittencourt, fisioterapeuta. Só seguir lá que vocês vão me encontrar. Obrigado. Vamos lá. E eu sempre gosto de falar muito dessa questão da valorização. O profissional sempre reclama de valorização, mas aí eu volto a insistir. Como é que você está se identificando para a população e para os seus colegas, né? Então, a bio do seu Instagram é o seu cartão de visita. Como é que você está? Você está identificado como fisioterapeuta, com o seu número de CREFITO, identificando de onde você é, do seu regional? Se você tem especialidade, prova de título, você está colocando isso para a população? Então, isso é muito importante. A nossa valorização profissional começa com a gente, tá? Então, não deixem de arrumar a bio do Instagram de vocês. É extremamente importante que a gente se identifique, que a gente se reconheça. Eu tenho muitos seguidores e assim, ó, eu não sei quem são, porque não tá lá identificado que é fisioterapeuta. Ou às vezes tá um FT, ou às vezes tá um especialista em bumbum, especialista em beleza, especialista... O que me diz? Que formação essa pessoa teve? Eu não sei, né? Agora, eu adoro me identificar com o profissional que tá lá. Quer usar o doutor? Não quer usar o doutor? Não tem problema. Mas, Dr. Juliano Tibola, especialista em fisioterapia dermatofuncional, o CREFITO dele, o RQE dele e outras coisas que ele faz. Eu tenho outras coisas que eu coloco na minha bio, mas eu estou identificada, né? E isso é importante, gente, é muito importante. Por quê? Porque a gente se reconhece, a gente se valoriza, a gente começa a ver o profissional que está se destacando e vira uma referência, né? Agora, se eu não sei o que ele faz, de onde ele é, quem ele é, como é que eu posso valorizar o meu colega? Eu não posso. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima, pessoal.